Fala pessoal, olha, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Muita dificuldade que você tem de dirigir hoje, em alguma coisa ali relacionada a dirigir, poderia ter sido resolvido se você tivesse aprendido essas coisas quando você começou a praticar, quando você começou a dirigir, quando você estava aprendendo. Então esse vídeo não é só para quem quer aprender a dirigir não é só para quem tem medo e não dirige ainda não. Esse vídeo é para muita gente que já dirige, tem dificuldade e não sabe como resolver. São erros que você deveria ter aprendido lá no início a não cometer. Eu vou mostrar para vocês em detalhes. Bora lá aprender? Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Vamos lá, gente, ó. Vou falar pra vocês alguns erros que a gente comete quando tá aprendendo a dirigir. E se a gente não conserta, com certeza a gente vai ter dificuldade mais pra frente, tá? Primeira coisa, na hora da partida, na hora de você movimentar o carro. Talvez você aprendeu lá na autoescola, ou você aprendeu com quem te ensinou a dirigir, que só você levantar o pé da embreagem, o carro já vai começar a movimentar. E de fato, em algumas situações, isso realmente vai acontecer. Mas o que você precisa entender? Que existe um ponto, que existe um momento que o carro começa a se movimentar de fato. Porque senão você acha que é só começar a levantar, vou até engatar a primeira marcha aqui. Começou a mexer na embreagem, o carro já vai mexer. Ó, eu tô mexendo na embreagem e o carro não tá mexendo. Então você demora muito tempo para sair, demora muito tempo para movimentar, porque você acredita que só mexer na embreagem, ó, você pode olhar lá, ó, que minha perna tá movimentando. Mas eu não cheguei no ponto ainda. Então, primeira coisa, entender que tem um ponto para você começar a movimentar o carro. E que esse ponto vai variar dependendo do carro que você estiver dirigindo. Na autoescola pode ser que esse ponto você ache bem rapidinho, mas pode ser que no seu carro mesmo do dia a dia demore um pouquinho a chegar. Ele fica mais ou menos na metade do pedal, né? Por isso que a gente fala meia embreagem. Então é importante você mais achar aonde está essa altura que o carro começa a movimentar de fato, do que de fato você saber que eu tenho que levantar o pé da embreagem para o carro movimentar, ó. Então, se eu memorizo que nessa altura que eu levantei agora, ele começa a mexer, quando eu parar num semáforo, quando eu parar num cruzamento, quando eu for sair com o carro, eu já sei que eu tenho que chegar até essa altura. Eu não vou ficar demorando muito tempo ali procurando ponto, tá? Que na realidade, a gente fica procurando ponto, ou então a pessoa te ensina a procurar ponto, sendo que o ponto tá sempre no mesmo lugar. Então você não tem que ficar procurando ponto. É até errado a gente falar assim, fica procurando ponto, procura o ponto da embreagem. Não, você tem que memorizar a altura do ponto de fricção da embreagem do seu carro, para você saber o momento que ele vai começar a movimentar. E sempre a gente faz um movimento aqui, que é botar o pé no freio, botar o pé na embreagem até o final, achar o ponto, achar aquela altura que você memorizou, e depois você tira o pé do freio, o carro já está movimentando, tá? Então esse é um dos primeiros erros, você achar que somente mexer na embreagem o carro vai movimentar. E não, você precisa memorizar esse ponto de fricção para você conseguir sair um pouco mais rápido. Agora, um segundo erro que a gente não aprende, ou que tipo acontece muito, a gente vai passando direto, é a postura que você senta no carro. Às vezes você aprendeu assim, alguém botou, entra aí no carro, vamos lá, você vai dirigir. Aí botou você dentro do carro, mas não ensinou você em relação à postura, seu braço, o encosto. Você sabe que tem que acionar os pedais, então você puxa muito pra frente, você quer alcançar lá a embreagem até o final. Beleza, isso você entendeu, mas e aqui, o encosto, como que você fica? Você fica muito próximo, você fica muito afastado, o braço fica esticado, o braço fica dobrado. As pessoas, elas pulam essa etapa, e essa é uma etapa muito importante, é um erro clássico que vai fazer você comer faixa quando você estiver dirigindo, vai fazer você ter dificuldade na coordenação motora, porque você não aprendeu a ter postura. E principalmente uma aula fundamental que todas as pessoas deveriam ter logo de início: aprender a segurar o volante. Senhor instrutor, ensine ao seu aluno como segurar o volante corretamente. Corretamente o quê? Que para sempre, toda a vida ele vai andar com a mão assim? Não, mas o aluno que está aprendendo, a pessoa que está aprendendo, ela segurando dessa forma, olha como é que o meu dedo encaixa aqui, ó. Segurando dessa forma, ela vai ter mais segurança para movimentar o volante, tá? Então, quando você tá lá dirigindo, aí tu tá segurando assim, aí segura aqui e tal.
mas você já ganhou uma segurança, você já ganhou uma certa habilidade. Mas para quem tá começando, você tem que orientar a pessoa, ó, segura aqui porque aqui você vai conseguir manter o carro na hora que você tiver de trocar de marcha, na hora que você tiver de olhar o retrovisor, ele não vai ficar andando nem pro lado nem pro outro e vai evitar muitas vezes de você comer faixa. Quer consertar esse erro, ó? Observa, percebe se você não tá andando com a mão assim, ó. Tá andando com a mão assim, você tende a jogar mais o carro pra direita. Tá andando com a mão assim, ó, você tende a jogar o carro mais pra esquerda e comer faixa na esquerda. Então, percebeu que você não segura o volante corretamente? Conserte, vá lá e ajusta. Preciso melhorar a minha postura, preciso segurar o volante corretamente. Quer saber a distância que você tem que ter? Não é braço esticado, não. Tu vai colocar aqui, ó, o teu punho vai apoiar aqui, tá? E tu vai escorregar a mão, ó. Olha como é que fica aqui levemente flexionado, ó. Então isso me permite o quê? Que eu consiga fazer o movimento do corpo, que meu braço não fique preso aqui. Quando eu tô grudado, olha aqui o que acontece com o braço, ó. Ó, ó. Olha meu cotovelo aqui na barriga como não consegue girar. E quando eu tô sentada corretamente, segurando corretamente, olha como é que ele consegue virar, ó. Tranquilo, ó, não fica preso. Então isso facilita muito da sua dificuldade de alinhamento na pista, se deve à postura e à posição da mão do volante. Então tem que consertar esse erro agora, tá? Outra coisa que a gente também precisa melhorar, treinar, reduzir a marcha. Só que as pessoas ensinam você a reduzir a marcha com o carro em movimento. Qual é a marcha que mais a gente tem dificuldade de reduzir? De terceira para segunda. Então você tem que parar o carro, apertar a embreagem, colocar o carro na terceira marcha, olhar para frente e fazer o movimento da redução para segunda. Só que acontece o seguinte, ó, se você não sabe segurar a manete corretamente, olha como que a pessoa que tá aprendendo segura. Assim, ou assim, né? Ou é assim ou é assim. Então se você não segura corretamente, para você voltar para a segunda marcha, olha como é que eu seguro para voltar para a segunda marcha. Por quê? Porque eu vou vir no meio, para minha perna e para trás. Então eu faço esse movimento várias vezes olhando para frente. Ó, seguro assim, meio para minha perna e para trás. Jogo para terceira novamente, meio para minha perna e para trás. Então, para você eliminar esse erro, a primeira coisa que você tem que fazer é você aprender a memorizar a posição aqui, segurar a alavanca corretamente e aprender a memorizar a posição que é para voltar. Vamos fazer aqui na prática dirigindo, para vocês verem como que funciona esse movimento, ó. Já sei a altura da embreagem do meu carro, então já vou até a altura, já vou tirar o pé do freio e começo a acelerar. Eu vou olhar o retrovisor aqui, que eu quero sair, desenvolver a segunda, beleza. Terceira marcha, seguro o volante corretamente, vou aqui pro canto da direita para deixar os carros passarem, seguro o volante aqui corretamente. E ali na frente vou fazer uma redução para a segunda, para que você possa entender como é importante você memorizar e segurar a alavanca corretamente, tá? Isso vai fazer toda a diferença na hora que você estiver dirigindo. Deixa eu passar aqui, porque tem um carro querendo passar. Vou deixar ele livre aqui. Beleza, deixa ele ir. Vamos lá. Vou fazer uma redução aqui na frente, aqui para a segunda. Ó, vou sinalizar aqui para a esquerda. Vou diminuir a velocidade. Olha como é que eu seguro. Meio para minha perna, para trás. Solta a embreagem. E giro aqui devagar. Acelerei, terceira marcha. Então quando eu memorizo, quando eu paro e vou fazer um treino das marchas paradas para memorizar a redução, na hora de voltar, na hora de mexer na alavanca, eu não tenho problema. O problema é que você está tentando aprender isso tudo junto, tudo dirigindo, tudo em movimento. Então faça por etapa. Primeiro você pega aqui, memoriza essa posição e depois você faz ele em movimento, treina com ele em movimento para você treinar aquilo que você, executar aquilo que você treinou, tá? E vai dar super certo. Agora, tem um erro, gente, um erro clássico que todos os instrutores, as pessoas que acompanham você de dirigir e tal, elas precisam muito te ajudar em relação a isso. Por quê? Por causa do primeiro erro da parada, você acaba cometendo um erro gravíssimo e muito inseguro, que é o quê? Você pegar e
não parar no cruzamento. Você tem tanto medo, a gente vai fazer aqui um lá embaixo, você tem tanto medo de demorar a sair na hora que você faz a parada, você tem tanto medo do carro morrer, você tem tanto medo de segurar o trânsito atrás que você evita fazer essas paradas. E esse é o pior erro, porque é um erro que deixa você em perigo, que faz você correr riscos. Você pensa que você tá sendo assim, eu tô me safando, eu tô dirigindo na sorte, né? A cada cruzamento eu vou rezando para que não passa ninguém e aí passei e vou embora. Não, você tá errada, você tá agindo de forma insegura. Você precisa treinar o ponto da embreagem para você memorizar a altura, para você não demorar. E sempre que tiver um cruzamento, você parar para você verificar os dois lados, depois você sair. Jamais faça esse movimento, jamais faça essa atitude, tome essa atitude sem pensando assim, eu vou passar direto e vai dar tudo certo, eu vou dar sorte que não vai ter ninguém. Isso é a maneira mais insegura de fazer. Então vamos lá, vou fazer mais uma vez ali uma parada ali na frente. Vou utilizar exatamente o que vocês têm que fazer quando vocês estiverem dirigindo. Aqui é um lugar tranquilo, onde as pessoas aprendem a dirigir, né? Você pode ver que tem muita autoescola treinando aqui. Vou sinalizar e vou fazer essa parada porque pode vir carro ali também. Então, vou parar totalmente, tá? Parei totalmente, vou olhar os dois lados, vou voltar a primeira marcha, já sei a altura do ponto da embreagem, então já chego lá, já vou acelerando devagarzinho, tiro o pé da embreagem e voltei a acelerar. Então não façam essa passagem direta no cruzamento contando com a sorte de que não vai vir ninguém, tá? Essa é a maneira mais segura. Esse é um erro gravíssimo que você acaba se colocando em risco. Ao invés de você estar se protegendo, você acaba se colocando em risco. Então, treinem a altura da embreagem, memorize a altura da embreagem para que vocês não fiquem evitando de parar no cruzamento. Parar no cruzamento é seguro para você e com certeza vai te dar assim uma visão do que se você pode ou se você não pode atravessar. Se você não tiver essa parada, não fizer essa parada, você vai estar se colocando em risco também, tá bom? Gente, observem para ver se vocês não estão fazendo qualquer tipo desse erro. Se vocês estiverem cometendo esse erro, parem, treinem para vocês melhorarem, para vocês cada vez mais dirigirem de forma segura, tá? Pensem nisso, a segurança tem que estar sempre em primeiro lugar. E às vezes esses errinhos é que fazem você sentir medo na hora que você está dirigindo, porque você não conseguiu ainda dominar. Então treinem para vocês estarem cada vez mais confiantes e mais seguros aí na hora de dirigir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido,